Estamos indo para o nosso segundo programa, né? Fala Cabo Frio. E uma expectativa muito legal, porque uma pessoa que já foi vereador, já foi deputado, já foi prefeito, um cara que revolucionou Cabo Frio de uma certa forma. A gente pode falar o que for dele, mas não tem como esconder a sua história, né? E é um cara que eu tenho certeza que ama Cabo Frio. Eu tô com uma expectativa muito boa, muito feliz, muito animado por estar entrevistando essa pessoa que nós vamos entrevistar agora. Estamos aqui com o ex-prefeito Alair Correia. Alair, primeiramente quero te agradecer por você aceitar o convite para estar falando um pouquinho da nossa cidade, um pouquinho do Alair Correia, tirando algumas dúvidas que a gente tem sobre o senhor. Vamos lá. As pessoas falam muito do Alair Correia desses últimos 4 anos que o senhor foi prefeito. Mas eu queria começar diferente. Porque se a gente for colocar na balança esses últimos 4 anos, teve pontos negativos, mas o Alair Correia tem muito mais coisas positivas que negativas, principalmente se falando de Cabo Frio. Eu queria te perguntar, fale um pouquinho pra gente sobre as principais obras que o senhor fez, as coisas mais importantes, mais relevantes do seu governo. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar sendo entrevistado por você, um jovem que já percebi um amor profundo pela política, e é preciso que a juventude brasileira se encaixe dentro desse contexto, porque só com eles participando é que nós mudaremos esse tipo de fazer política. Então, ser entrevistado por você é motivo de alegria, por qualquer pessoa, mas quando se trata de um jovem que me convida, que me convoca para falar da cidade que eu amo, que eu luto, que eu brigo, aí o prazer é muito maior. Na verdade, não foram os últimos 4 anos que fizeram com que eu tivesse essa queda na popularidade. Foram os últimos 2 anos. Os anos de 2013 e 2014, ainda eu tinha uma arrecadação ao nível de 2012, quando o prefeito era Marquinhos Mendes. Uma arrecadação boa. E conseguimos fazer grandes obras nesses 2 primeiros anos. Conseguimos dar abonos, conseguimos pagar em dia. Mas quando nós tivemos o assalto à Petrobras, em que roubada deixou os municípios brasileiros, produtores de petróleos, de pira nas mãos, sem saber o que fazer, foi aonde nós então entramos nos 2 anos desesperadores, trágicos, que não nos permitiu não fazer obra, mas pelo menos pagar ao nosso funcionário em dia. O Alair, que de 18 anos foi prefeito, que durante 16 anos pagou em dia, pagou abonos, 13º, 14º, 15º, fez festas, veio aos últimos 2 anos a uma queda na popularidade em função desse roubo, desse assalto à Petrobras. Já que a gente está falando desse assunto, aproveita essa oportunidade para falar para essas pessoas que criou uma expectativa no senhor e logo depois o senhor falou, minha popularidade caiu. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Eu já começo a alavancar a minha popularidade em função do povo foi entendendo de que eu sofri o massacre porque perdi a arrecadação. Naquela hora o povo foi envolvido pelos sindicalistas, que sem pagamento tinha que fazer aquilo mesmo, greve, protesto, e envolvido então eu entrei naquele mar de rejeição. Mas agora o povo começou a perceber que na verdade só aconteceu comigo porque a arrecadação caiu, porque ninguém desaprende. Se eu fui um prefeito que enquanto governei com os recursos regularmente transformei uma cidade, não poderia ter desaprendido. Só um fato novo poderia evitar que eu fizesse o governo que eu fiz no passado. Aí nós daqui a pouco vamos fazer um roteiro por essa cidade e vou deixar todo mundo assim espantado com o número de obras que eu fiz em Cabo Frio. Pra você ter uma ideia, 80% da pavimentação de Cabo Frio foi feita por meus governos e 20% por todos os outros governantes. Além da queda do royalties, do petróleo, que o senhor já falou, que foi o grande causador daqueles 2 anos tristes para Cabo Frio, tem alguma coisa que o senhor se arrepende? Tem alguma coisa que se o senhor pudesse voltar lá naqueles 2 anos, o senhor mudaria? Tem alguma coisa assim que... Se eu soubesse, por exemplo, que a Petrobras estava sendo assaltada daquela forma,
que Cabo Frio ia perder nos últimos 2 anos aquela fortuna de 250 milhões por ano, eu teria pego o dinheiro, eu teria guardado, não teria feito nada, nenhuma obra, nada, guardava só a manutenção da cidade para poder pagar os empregados no final. Sim. Mas quem ia acreditar, adivinhar que um dia ia conseguir um Cabo Frio de 330 milhões cair para 70 milhões? Ninguém esperava. Uma diferença muito grande. Quer dizer, grande. Eu realmente não podia nunca viver. Jamais acreditei que isso poderia acontecer. Caiu um pouco, mas cair tanto, isso era muito difícil. Então, uma coisa que eu faria e que eu não fiz, se eu soubesse que ia cair o petróleo, teria guardado o dinheiro para poder não atrasar o pagamento pessoal. Em cima disso, eu quero te fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de ouvir essa resposta da sua boca. Marquinho inaugura uma pista de skate no final do seu mandato. O senhor vem e ganha para prefeito. Joga aquela pista de skate pronta no chão e refaz uma nova. Eu queria muito entender por que o senhor fez isso. 2 foram os motivos que eu demoli aquela bacia chamada pista de skate que o Marquinho fez. Eu queria fazer a nova orla, com os quiosques bonitos, como eu falei, com elevadores para levar os edifícios para o subsolo. Negócio, uma obra bonita. E queria fazer uma praça, que eu chamo de Praça Verde do Guta, que é um secretário de obra que faleceu. E essa pista de skate, mal construída, em cima de areia, um dia ela ia cair. E ela me tirava a visão da futura grande obra de Cabo Frio. Como ela ia cair e tirava a visão da grande obra, eu resolvi fazer uma oficial, bem estruturada, bem feita, fora daquele ângulo ali. Então eu fui lá para frente e fiz a nova pista de skate. Não foi nunca para poder pagar a obra de Marquinhos, porque era uma obra sem vergonha. Mas não pagar a obra de Marquinhos, mas simplesmente para poder fazer vislumbrar aos olhos de todos a grande obra que estava sendo feita na frente. E permitir que aquela obra, que é a Praça Verde do Guta, ela fosse literalmente aproveitada. Então eu levei a pista de skate para um lado onde não tirasse essa visão, e ali eu fiz uma pista de skate mesmo, extraoficial, onde pode ter qualquer tipo de campeonato. Alaí, a entrevista é exclusivamente com o senhor, mas acaba sendo inevitável tocar no nome do Marquinho, do Adriano, porque a gente está falando sobre Cabo Frio, claro. Certo? O senhor, em vários discursos, eu já vi o senhor falando sobre um projeto de 20 anos que o senhor tinha para Cabo Frio e tudo. Eu, como cabo-friense, aqui é uma opinião minha, um machismo meu, eu como cabo-friense acho que Cabo Frio perdeu muito com a separação de Alaí Correia com o Marquinho Mendes. O senhor poderia comentar um pouco sobre isso, sobre o que aconteceu, por que vocês se separaram? Realmente o senhor concorda que Cabo Frio perdeu? O que o senhor acha disso? Eu acredito que a união de todas as forças em razão da cidade é muito importante. O programa para Cabo Frio ficar pronto não podia ser num mandato, nem em 2 mandatos. Era para 4, 5 mandatos. Com a arrecadação que nós tínhamos e 5 mandatos, você faz um projeto único, saindo da mão de um prefeito e entrando na mão do outro, para dar continuidade e esse projeto chegar ao final. Então Marquinhos era o meu continuador, era o continuador dessa grande obra, desse grande projeto. E ele foi levado às ruas por mim, ele era meu vice, precisava ganhar a eleição, e levei então o Marquinhos para as ruas e ganhei a eleição. Mas um assessor meu, aqui a ponte aqui atrás, ela foi inaugurada em novembro. E eu elegi Marquinhos com o meu grupo em outubro. E um assessor meu colocou na ponte ali, até breve ela ir. Marquinhos, quando chegou ali, que viu essa faixa até breve ela ir, faltou humildade a ele foi embora, não ficou para a inauguração. Ele rompeu comigo ali. Sério? E ele rompeu comigo ali, naquela faixa. E a partir dali, ele largou o projeto de 25, 28 anos e foi ter o seu próprio projeto, dizendo que era um programa social, que é interessante, a passagem a R$1, o lanche do trabalhador era interessante, mas não é, aquilo ali não resolveria o problema. Nós não estamos buscando lanche para o trabalhador, nós estamos buscando condições para aquele lanche bem na casa dele. Então, quando você coloca o lanche para o trabalhador, aquilo ali momentaneamente é um bom negócio. Mas quando você coloca a passagem para o trabalhador de graça,
e você tira dele mesmo, depois eu passei para 50 centavos, tira dele mesmo e devolve. Deixa o trabalhador pagar 50 centavos, paga melhor a ele, ou convoca as empresas, paga melhor a ele. Então esses programas sociais, eles têm que ser vistos de uma outra forma, não precisa de madeira. Ele abandonou o programa então de 25 anos, que era um programa que consertava a cidade toda, e foi para um programa muito individualista. Mas o senhor então... Isso aí prejudicou, porque abandonado o programa, nós acabamos de cumprir isso que nós tínhamos de 25, 28 anos, a cidade está pronta. Então o projeto foi interrompido. Foi interrompido. E pelo que eu vejo, foi um problema individual que acabou atrapalhando no coletivo. Foi abandonado o projeto. Então, peraí, então Marquinhos tem que ser crucificado porque abandonou. Não, ele está em tempo de, através dele, de outro, resgatar esse projeto. Esse projeto não pode ser abandonado definitivamente. Ele tem que. Eu tentei agora, mas aí a petróleo caiu. Eu estou gostando muito das suas respostas, porque o senhor tem falado mais ou menos o que eu tenho falado, que a nossa cidade hoje, Alaí, vê se o senhor concorda, a nossa política hoje está precisando também de amor, da gente respeitar a diferença um do outro e unir quem verdadeiramente quer o melhor de Cabo Frio. Pelo menos a nível de lideranças, esse tem que ser cumprido. Não podemos esperar essa pontualidade nesse quesito da população, porque a partir da rede social, ficou impossível você ter a união, a unidade da população e das pessoas. Vamos falar um pouquinho do atual prefeito. O que o senhor tem a falar sobre o Adriano? O Adriano foi uma decepção ou não? O que o senhor acha? Tem um programa na Fox de João Gilberto, que quando ele quer comparar jogadores, times, aí quando o jogador é muito bom em relação ao outro, aí ele fala para os colegas do meu assim, é necessário? Há necessidade? Há necessidade? Aí os caras assim, não há, porque o cara é tão bom ou o cara é tão ruim que não há necessidade. Aí eu pergunto, há necessidade? Mas o Adriano, ele tá perdido. Adriano, ele se revelou um político inábil. Foi o senhor que trouxe ele para a política, né? Ele foi candidato a vereador na minha chapa. É verídico que o senhor convidou ele para ser vice, aí depois ele lançou para vereador? Tem uma história dessa, não tem? Convidei para ser vice, ele foi vereador. Então é um negócio assim, o Adriano, o político, ele pode ter uma série de defeitos e ir corrigindo ao longo do tempo. Mas um defeito ele não pode ter, o da ingratidão. Verdade. Então, você quando ganha uma eleição, você ganha com pessoas que te cercam, que brigam por você, que lutam por você, pelo seu programa de governo. Sim. E Adriano abandonou essas pessoas. E quando ele abandona essas pessoas, ele envereda pelo caminho da ingratidão, quase traição. E aí se perde, porque junta a ingratidão com a inabilidade para a função pública, e aí dá no que deu. Inábil, sem experiência, sem vivência e sem ter colocado do seu lado as pessoas que o apoiou, ele então entrou nessa raia aí de dificuldades. Então, tudo bem, falta dinheiro, o dinheiro ainda não dá, porque era 330 milhões, caiu para 70 comigo, agora com ele tá em 220 com ele. Sim. Mas para 330, 200 ainda falta 100 milhões. Sim. Ainda vai ter dificuldade. Mas já está melhor. É bem melhor, mas isso não justifica, entendeu? O abandono da cidade, o abandono dos companheiros. Então, eu coloco o Adriano como um político sem expressão, inexperiente e sem habilidade para tratar de um assunto tão sério como é a administração pública. A Câmara de Vereadores atrapalha ou ajuda o prefeito? A Câmara sempre atrapalha, sempre atrapalhou. Atrapalha Adriano, atrapalhou Marquinhos, me atrapalha todo mundo. E não era para ser assim, né? Não era para ser assim. Então a Câmara sempre foi ruim para quem governa. Agora mesmo o Adriano, ele está pagando por essa situação. O Adriano está com 13 vereadores na bancada dele. Só faz o que ele quer. Porque para ele se sair, para ele não ser punido, para ele não ser brigado com uma CPI, ele está tendo que bancar esses vereadores. E aí quando ele banca os vereadores, ele tira recursos da população, do cidadão. Quer dizer, então a Câmara passa a ser um setor maléfico para a sociedade. Aí eu não vou dizer que sejam todos, né? Mas a grande maioria ali, ela vive em função da concessão que o prefeito faz, tirando do cidadão. Alaí,
Vamos fazer um top 5 com as principais obras que a Alair Corrêa fez para Cabo Frio? Vamos começar pela quinta? Pela quinta? Ou quer começar pela primeira? Pela primeira. Pela primeira? Então vamos pela primeira. Pela primeira. A obra mais importante para Cabo Frio que eu fiz foi a execução da Avenida Wilson Mendes com a ponte. Foi a mais cara e a mais importante. Ela foi mais importante porque nós abrimos o acesso a Cabo Frio, não se faz turismo sem acesso, e nós fizemos uma rodovia de 6 quilômetros com 4 faixas, 2 ciclovias, iluminação. E para fazer essa rodovia, eu tive que comprar 129 casas, jogá-las ao chão, para poder fazer essa pista tão larga. Essa obra foi a obra mais importante que nós fizemos em Cabo Frio. A segunda? A segunda obra eu vou reunir 5 delas numa só. A segunda obra mais importante foram os valões. Não dá para poder fazer turismo em Cabo Frio sem entrada, e não dá para fazer turismo em Cabo Frio com valões abertos em bairros tão caros do IPTU como é o Braga, por exemplo. Então, executar um projeto de turismo, que eu comecei pela limpeza da cidade, era necessário cobrir os valões após manilhá-los e fazer galeria. A terceira não se fazia turismo com praias sem organização. Então eu não vou falar de uma obra específica com a Praia do Forte, mas vou falar com a obra da Praia do Forte, da Praia do Peró, todas com quiosque. 6 quilômetros na Praia de Tamoios, com quiosque, iluminação, asfalto, pedra portuguesa. A Praia do São Bento, a Praia do Portinho, a Praia das Palmeiras e a Praia do Figueira. Quarta. Quarta. Eu, quando falei no Guarani, ainda em off falei para você, num discurso lá, passou um avião e eu falei assim, esse avião hoje passa para o Nordeste ou para um outro estado, mas um dia ele vai pousar aqui porque eu vou fazer o aeroporto de Cabo Frio. Quando eu aprovei o projeto Perenas, eu exigi que eles me dessem 1 milhão de metros quadrados, isso em 86. E eles me deram então 1 milhão de metros quadrados, impressionado, me deram metros quadrados. E eu não consegui fazer o aeroporto naquele mandato. Eu saí da prefeitura. Mas o terreno já era da prefeitura. Escondi a escritura, porque senão os prefeitos viessem ia fazer loteamento. Ia fazer loteamento, que é assim que eles fazem. Escondi a escritura, porque eu sabia que um dia eu voltava à prefeitura. Em 96, quando eu voltei à prefeitura, eu falei assim, agora vai ser o aeroporto. O aeroporto e o transatlântico são as duas obras que aí nesse caso forma a quarta mais importante obra. E a quinta mais importante, aí eu congrego nela todas as ruas pavimentadas em Cabo Frio, milhares de ruas pavimentadas, asfaltadas, calçadas nas laterais, manilhamento, foi a minha quinta maior obra. Aí depois eu venho com uma série de obras que encantaram. Nós aqui, por exemplo, nós temos a Avenida Picu, nós temos o ginásio poliesportivo ali, que 4 mil pessoas sentadas. Nós temos a Prefeitura Nova, nós temos o Fórum, nós temos Toda Mulher, nós temos o HCE, nós temos Pela de Esperança, nós temos Pela de Tamoio, enfim. Dá para fazer um top 100, né? E são 25 escolas que eu construí, todas, eu posso dizer aqui, uma por uma agora, é que não estava meu tempo. Então você vê, nós estamos aqui no Mirante do Morro da Guia. Mirante do Morro da Guia, isso aqui era um lugar abandonado, foi feito isso aqui, esse mirante, calceio da cidade até aqui em cima, é uma obra importante. Mirante do Arpoador, ali quando você avisa a entrada da Barra de Cabo Frio, as águas saindo, para sorte nossa, essa maré aqui vaza 2 vezes por dia, ela enche e vaza. Quando ela enche, a lagoa fica azul, quando ela vaza, que vai lá no fundo, a lagoa fica feia. E na hora que ela vaza, ela leva todo o esgoto para o oceano. Sorte de Cabo Frio, uma pelos prefeitos que trabalharam aqui, uma outra pela natureza. Essa da natureza, quando ela chega no forte ali, uma corrente de água leva esse esgoto todo embora. Já imaginou se esse esgoto ficasse na praia de Cabo Frio, nós não teríamos praia há muito tempo. Mas a natureza foi generosa com a gente, e quando 2 vezes por dia aquele esgoto sai todo ali, aquilo vai lá para o oceano. E eu, quando digo que os prefeitos trabalharam e contribuíram para que essa cidade seja uma cidade melhor, eu me refiro ao gabarito da cidade. Todos os prefeitos,
tiveram sua importância. Ninguém concordou com os empresários que queriam ganhar mais e transformar esses prédios em espigões. Nós ficamos em 4 andares, ficamos apenas com uma cobertura e não temos espigões nenhum em Cabo Frio. Isso aí foram os prefeitos todos que se vai perder. Porque você imagina o que é empresário em cima de você. Vou dar um exemplo. Um lote no Braga, para poder fazer um prédio, que são 720 metros, você compra ali por 3 milhões. 3 milhões. Talvez 4 milhões, vamos lá. 720 metros. Você faz 16 apartamentos, 4 andares, 6 apartamentos. Bom, se você tiver um gabarito ampliado, naqueles 2 lotes que ele comprou por 3, 4 milhões, ele faz 18 andares, multiplica por 4, vai dar aí 70 apartamentos. Então o ganho deles é tremendo. E a forçação de barra em cima dos prefeitos é muito grande. E eu cumprimento todos os prefeitos, meus colegas, adversários ou não, porque nós seguramos a barra e não deixamos que esses caras que vieram com rios de dinheiro mudasse o gabarito da cidade, e nós continuamos ali com o vento circulando em Cabo Frio, porque os prédios foram impedidos de serem construídos. E acrescentando ainda esses prefeitos, nós tomamos conta dos morros. Você chega no Raul do Cabo, chega no Rio de Janeiro, você não vê um espaçozinho, está tudo ocupado, invadiram tudo. Você olha para o telégrafo, nós preservamos. Quantas vezes um cara foi ali invadir e eu, como prefeito, falei assim, não pode, joga no chão. Mas era eleitor meu, amigo meu, assim, meu amigo, você é meu amigo, mas seja amigo da sua, mas seja amigo da sua terra. Então isso também, os meus colegas prefeitos, meus adversários ou não, eles também seguraram essa peteca. A pergunta que todo cabofriense quer ouvir a resposta da sua boca, Alaí. Alaí, politicamente, está aposentado? Vai apoiar alguém? Vai ser candidato? Vai ficar nos bastidores? Não, eu nunca pensei em me aposentar. Na hora mais crítica em que eu enfrentei a queda da arrecadação, que eu podia ter ali renunciado, mas eu optei por continuar trabalhando e me levar meu governo até o último dia. Quem enfrenta aquela situação e não renuncia, não vai largar nunca de ser aquilo que ele gosta, e que ele é um político, ideologia. Eu nasci na política. Meu pai era socialista, eu entregava jornal de casa em casa, catequizando as pessoas para o socialismo. Então eu cresci assim. Quando você pergunta, fala aí, você se aposentou, você não tem como me aposentar. É mais forte do que eu. Ainda que eu quisesse, mas é mais forte do que eu, essa decisão de continuar trabalhando pela minha terra. Não importa que eu seja prefeito ou não seja. Eu quero ser utilizado, eu quero a minha experiência ser colocada à disposição de quem vai governar. Adriano, porque eu não quis. Eu já coloquei à disposição dele, porque não quer. Ele prefere morrer na praia do que ser salvo por um caiaque que eu estou guiando, entendeu? Não, não quer. Então o negócio é o seguinte, mas eu continuo ativo. Ser candidato a prefeito, direto ou indiretamente, serei. Ou eu sou candidato a prefeito, ou a minha filha será no meu lugar, ou eu vou ser o fiel de balança. Para onde eu pender, vou fazer o prefeito de Cabo Frio. E Márcio Correia, seu filho, seria um excelente sucessor? O que você tem a dizer sobre isso? Assim como eu fui preparado pelo meu pai para ser prefeito de Cabo Frio um dia, desde garoto, Márcio foi preparado por mim. Marcelo é mais velho do que Márcio. Um dia eu falei, Marcelo, você vai ser candidato a vereador. Ele assim, pai, eu não tenho jeito. Coloca Márcio, tem mais jeito que eu, e Márcio é doido para ser ele, né? Mas Marcelo era o primogênito, eu tinha que falar com o Marcelo. Aí Marcelo, não falei com o Márcio e coloquei Márcio e comecei a preparar Márcio. Márcio foi deputado em cima de uma Câmara, teve 46 mil votos. Ele foi vereador 2 vezes, presidiu a Câmara, foi prefeito por 3 meses, jogou o Tamoio Náutico, era um prédio perto do Forte, São Mateus, que tirava a visão do Forte. Em 3 meses que ele foi prefeito, ele foi lá, jogou aquele prédio no chão. Era igualzinho a mim, era de atacar mesmo, problema de resolver. Tem tudo igual o pai. Tudo. Ele ia ser, hoje eu talvez nem estivesse aqui agora. Talvez fosse ele estivesse aqui agora. Porque se ele continua, se eu não perco o Márcio, eu não teria sido prefeito, talvez em 97 seria. Mas na frente eu não seria deputado como eu fui, porque ele não ia abrir mão, porque ele era aquela pessoa que acreditava que ele podia me substituir a qualquer momento, entendeu? Ia me substituir a qualquer momento. Era o seu melhor discípulo, né? Aí veio aquele primeiro acidente, veio o segundo, e eu perdi o Márcio, né?
O meu desejo, como cabo-friense, também apaixonado por essa cidade, é que haja mais amor na nossa política. Ninguém faz o que você está fazendo, entendeu? Sem nenhum lucro momentâneo, nada. Está numa manhã de sol, entrevistando alguém, um político. Isso aí já está em você, essa vontade de você ter de servir a sua terra de alguma forma. Sim. E esse serviço, independe de você ter o mandato, já está acontecendo. Porque na hora que você publicar essa entrevista, você já vai estar mostrando para a sociedade que você já está participando. E nessa entrevista as pessoas vão me ouvi-lo e me ouvir, e vão dizer assim, pô, mas a Alaí fez aquilo mesmo, mas a Alaí foi isso mesmo, será que isso é verdade? Então você provoca o debate na sociedade e essa é a sua contribuição, grande contribuição. E o meu desejo, o meu pedido para a população de Cabo Frio, Alaí, eu queria pedir é que a gente tem que ter mais amor, tem que respeitar. Não é porque a pessoa vota em Alaí Correia que é inimigo de quem vota em Marquinhos Mendes, não é que a pessoa que votou em Adriano é inimigo de quem votou em José Bonifácio ou Jânio. A gente precisa respeitar, como não tem um flamenguista, não tem que respeitar o vascaíno, não tem que respeitar o tricolor, a gente tem que respeitar. É claro. E é inegável contar da história de Alaí Correia sem falar de tudo que o senhor fez. Eu acho que é impossível contar a história de Cabo Frio sem citar o nome Alaí Correia. O senhor já falou várias vezes sobre essa questão do ROT e tudo. Isso não estava no nosso repertório, a gente não tinha conversado com isso, mas eu acho que chegou o momento de Cabo Frio perdoar o ex-prefeito Alaí Correia por esses 2 anos que teve. Alaí Correia não pode ser só lembrado como o prefeito dos 3 meses de pagamento atrasado, dos piores. Não, a gente também tem que olhar para tudo de bom que o Alaí fez, e é muita coisa boa. Eu acho um desperdício o senhor estar fora da prefeitura. Não estou falando como prefeito, mas de repente como um secretário, como um conselheiro. Quem é o político que não quer ter o Alaí Correia como um conselheiro, uma pessoa que entende, que ama Cabo Frio? Eu converso com o senhor e vejo que o senhor fala de Cabo Frio como se fosse uma empresa do senhor, como o senhor conhece todos os detalhes, todos os cantos e ama essa cidade. Então, Alaí, eu quero te agradecer por essa conversa, por essa aula de política que eu estou tendo nessa manhã. E eu quero te pedir uma última coisa. A gente está aqui de frente para 2 gerações, o senhor com toda a sua experiência de vereador, de deputado, de prefeito, e eu, um jovem que estou começando na política. Qual o conselho que o senhor me dá? O que o senhor me diz? O que o senhor pode falar para mim nessa caminhada que eu estou começando? Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar falando com você aqui e por esse apelo que você faz ainda a uns poucos que teimam em querer me crucificar por um momento em que eu não tive como fazer nada, porque a arrecadação caiu de 330 milhões para 70 milhões, não tinha que fazer nada. E você então ainda tem alguns que resistem a aceitar que se eu tivesse os recursos normais, eu teria mudado mais uma vez essa terra. Isso é bom, porque tem os céticos, tem os ignorantes, que é preciso que eles entendam isso. Eram 330 milhões no ano, caiu para 70 milhões. Essa foi a razão de nós termos essa situação que tivemos no final do meu governo. Quanto a você, eu acredito que hoje, desses jovens que estão aí querendo embarcar nesse navio das pessoas que podem mudar essa cidade, você já está. Mas você está à frente do tempo já, porque já está preocupado com essa ação e quer mostrar às pessoas que você está atuando. Você não tem que fazer mais nada além disso, é só continuar sendo o apaixonado por essa terra, defensor dos sofridos, dos abandonados. A primeira coisa que tem que fazer na vida pública é saber que tem pessoas nessa sociedade que sofrem, que são discriminadas, e que é a partir de uma política saudável que você vai ajudar a mudar essa situação. Se você fizer isso que está fazendo, procurando as pessoas que podem acrescentar, fazem política há muito tempo, depois de você, entre a minha geração e a sua, tiveram umas outras 4. O seu pai, por exemplo, está numa outra geração, eu estou lá na frente. O aprendizado foi muito grande, mas o aprendizado
que tive, me permite dizer a você, não mude nada. E faça exatamente, esse é o caminho que vai dar certo. Obrigado. Já deu certo. Obrigado aí. Posso te dar um abraço? Pode, puxa vida. Faço questão. Opa. Cadê aqui? Faço questão, pô. Um abraço aí. Guarda aí. Obrigado, Lei. Obrigado aí, gente. Obrigado. Aqui. Vambora. Muito feliz com a entrevista. Na verdade foi uma aula de conhecimento sobre Cabo Frio, sobre a cidade. Você vê na fala do Alaí que ele é um cara que verdadeiramente ama Cabo Frio, se importa por Cabo Frio. Gostei muito feliz e esse é meu desejo. As pessoas que amam Cabo Frio, que podem contribuir Cabo Frio, se unir. E a gente tem muito que aprender um com o outro.